Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para a próxima aula de eletrostática. E hoje, parte 3, campo elétrico, exatamente. Então vamos agora para a nossa última parte de campo elétrico. Pessoal, vamos iniciar aqui sobre o primeiro tópico, campo elétrico uniforme. Primeiramente, o que significa a palavra uniforme? Professor, só a palavra uniforme significa constante. Então, vamos representar que constante agora o campo será. De que forma ele será constante? Será constante de forma de módulo, direção e sentido, já que o campo elétrico é um vetor. E quando é que nós vamos ter esse campo constante das três formas? Nós vamos ter quando nós tivermos placas paralelas. Então, nós temos uma imagem representando as placas paralelas, de um lado carregado positivamente e o outro carregado negativamente. E aí nós temos a representação das linhas de forças. A linha de forças ela tem de afastamento ou sai da positiva e aproximação ou entra na negativa. Então nós temos aqui a representação das linhas de forças paralelas. E um detalhe importante é que fora da placa, essa linha de força segue a sua trajetória, que seria fazendo essa curva. Então, fora, a linha de força segue normal. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos a representação das linhas de forças. E um detalhe importante, linha de força, também é chamada linha de campo, ela indica para onde está indo o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força. Então, se nós formos representar o vetor campo elétrico, ele é tangente à linha de força. Professor. Então, nós temos que ele segue a direção que a linha de força está indo. Tudo bem? Então, se nós desenhássemos aqui vários pontos do campo elétrico, o campo elétrico seria constante, teria a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. O tamanho do vetor é idêntico, porque o campo aqui é constante em módulo, direção e sentido. Qualquer ponto, professor, qualquer pontinho que nós colocarmos aqui, o vetor campo elétrico será a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem, pessoal? Agora, o segundo detalhe importante é que se nós colocarmos uma carga teste neste campo, o que vai acontecer? Nós sabemos que quando nós colocamos uma carga teste numa região onde há campo elétrico, consequentemente essa carga teste eletrizada, ela poderá sofrer uma força elétrica. Então, somente terá força elétrica se ela estiver dentro da região de influência do campo. Então, nós vamos colocar primeiramente uma carga positiva e uma carga negativa. Vamos colocar duas cargas. Um detalhe importante é que vamos entender como seria a força elétrica se nós colocássemos paralela, ou seja, na mesma direção do campo, ou se nós colocássemos na vertical. O que aconteceria com essa carga? Então, primeiramente, na forma horizontal, paralela ao campo. Como é que essa carga sofreria força? Pessoal, como a carga teste é positiva, ela vai sofrer a mesma direção e o mesmo sentido do campo. Ou seja, como a carga teste é positiva, ela vai para o lado negativo aqui. Então, colocando dessa forma paralela, a força elétrica estaria para lá. Tudo bem, pessoal? Então, na forma horizontal. Agora, se nós colocássemos, ela vai seguir essa trajetória e vai chegar aqui. Agora, se nós colocássemos ela na vertical transversalmente, a carga também vai sofrer a força elétrica para a direita. Mas se nós colocássemos essa carga teste na vertical, ela faria uma trajetória e faria uma curvatura para chegar até aqui. Observe, se nós colocarmos ela na horizontal, ela vai seguir a horizontal. Se nós colocássemos na vertical, ela faria uma curvatura também sofrendo a força elétrica
para a direita na horizontal. A carga negativa, ela tem um sentido contrário do campo, carga teste negativa. Então, ela vai se deslocar para a esquerda. Isso se nós colocássemos ela na horizontal, ela seguiria a trajetória para a placa. Agora, se nós colocássemos ela na vertical, transversal ao campo, ela faria a curvatura para chegar até aqui. Tudo bem, pessoal? Agora, se nós colocássemos uma carga neutra não eletrizada, ela ficaria no mesmo local, não sofreria força elétrica. Ou se nós lançássemos uma carga na vertical, ela passaria direto. Tudo bem, pessoal? Então, está aí a primeira dica. Pessoal, observe que existe uma força elétrica atuando na carga teste. Apenas uma força. Aqui nós vamos desprezar os efeitos da gravidade. Porque se nós tivéssemos a gravidade atuando, vamos desprezar, teríamos a força peso para baixo. Então, nós vamos desprezar a força peso, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos que a força resultante, ela não é zero, porque nós temos uma força atuando na carga. Quem é essa força, pessoal? É a força elétrica. Então, quem será a força resultante, gente? A força resultante será a força elétrica, nesse caso, que nós desprezamos os efeitos da gravidade. Tudo bem? Então, se nós quiséssemos substituir nas expressões, nós podemos substituir. Nós temos aqui, força resultante, a segunda lei de Newton, quando ela não é zero, ela é dada pelo produto da massa vezes a aceleração. E nós temos que a força elétrica, ela é dada pela carga teste vezes o campo elétrico. Então, basta nós igualarmos os dois termos ao lado, e nós vamos chegar nessa expressão aqui, massa vezes a aceleração igual a carga teste vezes o campo elétrico. Pessoal, não precisa memorizar, basta saber que quando desprezamos os efeitos da gravidade, nós podemos considerar que a força elétrica é a única força atuando na carga teste. E aí nós temos essa igualdade aqui, Nós podemos encontrar a aceleração da carga, nós podemos encontrar a massa da carga, qualquer um dos valores. Um detalhe importante, geralmente é pedido a aceleração. Então, ficaria a carga teste vezes o campo elétrico vezes dividido pela massa. Então, está aqui um outro detalhe importante. E para finalizarmos, já que existe uma aceleração, pessoal, muito importante esse detalhe. O campo elétrico, ele é uniforme. Ele é constante em módulo, direção e sentido. Um detalhe importante é que, como o campo elétrico é constante, nós também teremos, vamos abreviar aqui constante, nós vamos ter também uma aceleração constante. É o caso que nós temos um movimento uniformemente variado. Então, uma observação é que a aceleração sendo constante, o movimento que a carga terá é um movimento uniformemente variado. Tudo bem? É muito comum afirmar que o campo é uniforme e o movimento também é um movimento uniforme, velocidade constante. Não. Como nós vamos ter uma aceleração constante e é um caso de movimento uniformemente variado. A velocidade vai variar de forma proporcional. Então, vamos destacar esse detalhe muito importante, é que a carga dentro de uma placa, ela poderá ter o seu módulo aumentado da velocidade ou diminuído. É o caso que quando ele vai a favor da placa, acelera, e quando ele vai contrário, ele tem um movimento retardado. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora para o exemplo. E o nosso exemplo diz, uma partícula eletrizada positivamente com carga, então nós temos aqui o valor da carga teste, 2 menos 10 na menos 15 coulomb, de massa 10 na menos 15. Então aqui nós temos a massa desta carga teste, é abandonada num campo elétrico uniforme. Então, uma região que tem placas paralelas.
De intensidade, o valor do campo, 4 vezes 10 na terceira newtons por coulomb. Desprezando a força gravitacional, importante então que nessa questão não teremos a força-peso. Qual a aceleração adquirida pela partícula? Então ele pede o valor da aceleração, que é constante, pois a carga terá uma aceleração em move, uma aceleração constante. Então, pessoal, vamos representar os valores fornecidos. Então, a carga teste, ela tem um valor 2 vezes 10 na menos 15 coulomb. A massa da carga é dada também 10 na menos 15 quilograma. E nós temos o valor do campo elétrico em módulo 4, 10 na terceira newton por coulomb. Então, ele pede o valor da aceleração. Pessoal, se a carga está numa placa e nós não temos outra força, despreza a força da gravidade, então nós temos que a força resultante será a própria força. Bem, nós temos aqui para a resolução sempre na placa paralela que despreza a força gravitacional. Então é só nós substituirmos os valores da força resultante, massa vezes aceleração, carga teste vezes o campo elétrico. E aí nós vamos isolar o A. Então a aceleração será a carga teste vezes o campo dividido pela massa. Tudo bem, pessoal? Então está aqui a equação que nós vamos utilizar. Não precisa decorar, não precisa memorizar a equação, pois se você sabe que a força resultante será a força elétrica, e sabendo a expressão matemática de ambas, você consegue chegar nessa expressão. Tudo bem? Então vamos agora substituir os valores e encontrar o valor da aceleração. Então a aceleração será, e aí nós vamos ter carga teste 2 vezes 10 na menos 15, professor, campo elétrico 4 vezes 10 na terceira, isso tudo dividido pela massa, que é 10 na menos 15. Professor, 10 na menos 15 embaixo, com 10 na menos 15 em cima, nós podemos, exatamente, nós podemos simplificar as duas bases 10. E aí nós teremos aqui, pessoal, o valor da aceleração, 2 vezes 4, 8, 10 na terceira, aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos o valor da aceleração desta carga teste em uma placa paralela que tem um campo elétrico uniforme. É uma aceleração positiva, está num movimento acelerado. Tudo bem, pessoal? Então está aqui o primeiro exemplo. E agora vamos para o próximo tópico de hoje. Pessoal, nosso próximo tópico será campo elétrico resultante. Professor, quando é que nós vamos utilizar campo elétrico resultante? Quando nós tivermos várias cargas pontiformes, ou seja, mais de duas cargas pontiformes criando campo elétrico em ponto. Então, nós vamos colocar para várias cargas pontiformes, geradoras. Bom, só um detalhe que nós temos que compreender que na física não importa a quantidade, nós temos que ter uma que substitui várias. E aí faz o sentido de resultante. O resultante é aquele que substitui os atuantes. Assim como nós tivemos a aula de força elétrica, quando nós temos força elétrica resultante, é o mesmo detalhe. Nós usamos a mesma regra vetorial para encontrar o campo elétrico resultante. Pessoal, nós estamos aqui com a representação
vetorial do campo elétrico resultante. A forma vetorial diz que quando nós temos vários campos, ó, campo 1, campo 2, campo 3, até N campos, né, gerados por cargas pontiformes, observe que o Q aqui é o Q maiúsculo, ele vai substituir, o resultante substitui os atuantes. Então, nós temos aqui os atuantes e o resultante vai substituir esses valores, tá bom? Então, é importante nós destacarmos que quando for pedido o campo resultante, nós podemos pedir em módulo ou intensidade ou direção e sentido. Então, vamos colocar aqui uma observação, é que nós podemos pedir em módulo, o módulo do campo elétrico resultante, também chamado de intensidade, ou também pode ser pedido direção e sentido, ou os três ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Professor, como é que nós descobrimos esses valores aqui, direção, sentido, módulo? Nós temos que usar as regras vetoriais. E as regras vetoriais, nós vamos aqui compreender que para você encontrar direção e sentido, você utiliza a regra do paralelogramo, de duas em duas cargas. Regra do paralelogramo. Ah, professor, estamos apenas aqui, vamos abreviar aqui, lembrando a regra do paralelogramo. E o módulo de intensidade, nós temos os três casos particulares. Quando tiver 0 graus, nós somamos, mesma direção e sentido. Quando tiver 90 graus, o teorema de Pitágoras. E 180, nós vamos subtrair os vetores, de 2 em 2. E quando não for 0 graus, 90 e 180, nós temos que usar a lei dos cossenos adaptada. Então, aqui nós temos que a regra geral é a lei dos cossenos adaptada. Tudo bem, pessoal? Então, vamos apenas destacar para que você não esqueça desse detalhe. Essa soma é apenas uma soma vetorial. Não podemos somar todo mundo porque não é uma grandeza escalar. Somar vetor não é igual somar escalar. Então, pessoal, aqui agora nós vamos representar agora os exemplos dessas situações. Primeiro vamos representar com direção e sentido, e depois exemplo para encontrar o módulo do campo elétrico resultante, tá bom? Então vamos agora para os exemplos. Pessoal, vamos para o exemplo. Cargas pontiformes idênticas, ou par. Pessoal, vamos destacar que as cargas pontiformes são idênticas. Diz o que significa idênticas, que elas têm o mesmo valor em módulo. O valor da carga em módulo é o mesmo para as cargas. São distribuídas simetricamente em torno do ponto P. O que significa dizer simetricamente? Que todas as cargas estão na mesma distância em relação ao ponto P dessa figura aqui abaixo. A direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante, então a questão pede apenas a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Mas nós temos que destacar algo importante. Vamos aqui compreender que ele pede apenas a direção, mas nós temos que ter uma ideia do módulo. Professor, sim, porque o módulo, apesar de não ter sido cobrado na questão, nós temos que ter uma ideia para a resolução. Pessoal, vamos aqui então representar, nós temos aqui duas cargas negativas e duas positivas. Só é como se nós colocássemos aqui, ó, Q1, Q2, Q3 e Q4. Só um detalhe importante para nós começarmos, aqui nós temos uma distância entre cada carga, uma distância em relação ao ponto P. Tudo bem, pessoal? Vamos apenas representar essa distância. Por que nós estamos representando isso? Primeiro, vamos fazer uma observação que a expressão matemática para calcularmos a intensidade ou módulo, ela é dada pela constante eletrostática,
carga geradora pontiforme dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, o que depende do módulo do campo elétrico? Depende de dois fatores: do valor da carga geradora em módulo e da distância ao ponto que ele está pedindo. E nós observamos que a distância é igual para todos. Nós temos aqui a distância 1, a distância 2, a distância 3 e a distância 4. Pessoal, o que nós observamos nesta questão? Nós observamos que a carga 1 é igual à carga 2, são idênticas, que é igual à carga 3, que é igual à carga 4. Então, a carga não vai influenciar na mudança do campo elétrico. E também nós observamos que a distância 1 é igual à distância 2, que é igual à distância 3, que é igual à distância 4. O que significa dizer então, pessoal, que todas as cargas aqui vão gerar um campo em módulo e intensidade com o mesmo valor no ponto P. Então, quando nós formos representar um vetor, nós temos que colocar o tamanho do vetor igualmente para todas as cargas. Tudo bem, pessoal? Então, é importante para a resolução. Então, é um caso sempre a observar quem poderia ter um campo maior ou menor. Bastaria observar se a carga fosse 2 vezes aqui maior, 3 vezes maior, aí o tamanho da intensidade aumentaria. Então, nós temos que, apesar de não estar sendo pedido o módulo, nós temos que observar o módulo se está sendo maior ou menor, tá bom? Os dois fatores que podem aumentar, se aumentar a carga, aumenta o campo. Agora, a distância é o contrário, se aumentar a distância, o campo diminui. É uma inversa proporcional quadrática. Então, aqui, para nós representarmos, nós vamos agora colocar a representação no ponto P. Ele pede no ponto P o campo de carga resultante. Então, vamos aqui, a carga Q1 é uma carga negativa, é um campo de aproximação. Então, nós vamos aqui representar o campo se aproximando, vamos colocar aqui campo 1, pessoal, campo 1 está sendo representado de aproximação. Agora, a carga Q4 também é uma carga negativa, vamos representar um campo, pessoal, tem o mesmo módulo do campo E2, do campo E1, então vamos colocar aqui campo E4, e agora vamos representar da carga Q2 e da carga Q3. A carga Q3, o campo é positivo, é de afastamento, então vamos representar o campo de afastamento. E aqui nós temos o E3, e a carga Q2 também é de afastamento. E aí nós vamos representar o campo E2 de afastamento. Professor, nós temos agora 4 campos no ponto P. O E1, o E2, o E3 e o E4. Quem é o resultante? Pessoal, pela regra do paralelogramo, aqui nós poderíamos fazer de 2 em 2. Tá bom? Nós podemos fazer de 2 em 2. Mas aqui nós já temos um caso particular aqui. Nós temos o caso 180 graus. 180 graus, nós subtraímos os vetores. Nós podemos fazer de 2 em 2 sem usar a regra do paralelogramo. O E2 com E3 e o E1 com E4. Como eles têm o mesmo módulo, se subtrairmos, vão anular os campos. Então, observe aqui, pessoal, o E2 tem o mesmo módulo do E3. Então, se está subtraindo, ele vai anular o E2 com o E3. O E1 com o E4 também tem o mesmo módulo, então vão anular também ambos. Então, o campo elétrico resultante no ponto P será nulo. Então, campo elétrico resultante no ponto P será zero, será nulo. Não temos como esse campo no ponto P. Pessoal, como seria pela regra do paralelogramo? Nós poderíamos pegar de 2 em 2. Observe aqui, nós vamos representar o campo elétrico resultante. Aqui para cima, o campo entre E1 e E3 estaria para cima.
entre o E2 e o E4 também estaria para cima. Observe que vai cair na situação dos 180 graus. Como ambos são iguais, também anularia, e aí nós teríamos o campo elétrico nulo. Tudo bem, pessoal? Então, nessa configuração, o campo elétrico resultante é nulo, pois todos têm a mesma carga, a mesma direção aqui, mesma distância, e aí, como eles são opostos, vão se anular. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, nosso próximo exemplo é semelhante ao exemplo anterior, só que agora nós teremos 3 cargas pontiformes geradoras positivas e apenas uma negativa. Então, vamos entender aqui, a questão trabalha com cargas geradoras, então nós temos que lembrar a expressão do módulo, para saber qual carga está tendo o maior módulo ou o menor módulo. Então, vamos compreender que o campo depende de 2 fatores. Depende do inverso da distância e diretamente com a carga. A carga é idêntica, observe aqui que ele diz que a carga é idêntica, estão simetricamente na mesma distância em relação ao ponto P. Então, todos têm a mesma carga e a mesma distância. Então, todas as cargas vão ter em módulo o mesmo campo. Então, vamos destacar então, que a carga 1 é igual à carga 2, e será igual à carga 3, e será igual à carga 4. Então, a carga não vai influenciar para aumentar ou diminuir o campo das cargas. A distância 1 é igual à distância 2, que é igual à distância 3, que é igual à distância 4. Então, a distância também não vai influenciar para aumentar o módulo ou a intensidade do campo. Tudo bem, pessoal? Então, agora, vamos representar no ponto P o campo de cada carga. Vamos pegar, primeiramente, a carga Q1, é uma carga positiva, um campo de afastamento. Então, vamos representar aqui campo de afastamento. Então, aqui nós temos o campo E1. A carga Q2 também é um campo de afastamento. Então, nós temos aqui um campo de afastamento do E2. Observe que nós estamos desenhando, representando o vetor com a mesma direção e com o mesmo módulo, o mesmo valor em intensidade. O tamanho tem que ser, né, igual para que nós tenhamos a ideia que a intensidade é a mesma. Tudo bem? E aqui nós temos o campo E3, também é de afastamento. Vamos representar o E3 para o outro lado. E o E4, que é a carga negativa, é um campo de aproximação. Pessoal, vamos apenas representar aqui o campo E4. Vamos apagar o D4, só para facilitar a nossa ideia. Então, nós vamos colocar aqui, o campo E4, que está na mesma direção e sentido do E1, porque ele é de aproximação. Então, nós temos agora 4 representações vetoriais no ponto P. O que nós podemos já eliminar, pessoal? É a mesma ideia anterior. O E2 com o E3 tem a mesma direção, sentidos opostos, e nós sabemos que, nesse caso, nós vamos subtrair. Como eles têm o mesmo módulo, nós vamos anular o E2 com o E3, já representando, já anulamos esses dois, e ficou apenas o E1 com o E4 na mesma direção e mesmo sentido. Pessoal, quando nós temos esse caso, mesma direção, mesmo sentido, é o caso 0 graus. É o caso que estão na mesma direção e sentido, nós somamos os vetores. Então, o resultante no ponto P será a somatória dos dois vetores, juntando os dois vetores. Então, nós teríamos um vetor na diagonal, direção diagonal, com sentido para baixo e direita. É como se nós tivéssemos a junção dos dois campos. O campo resultante no ponto P será a somatória do E1 com o E4, o caso particular da regra do
paralelogramo. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí o campo resultante no ponto P, direção diagonal, sentido para baixo e direita. Vamos agora para a questão que a resolução será o módulo, a intensidade. Vamos lá. Pessoal, vamos para o nosso próximo exemplo. Considerando que 10 na menos 6, é importante destacarmos que, como Q está representado por letra maiúscula, é uma carga geradora pontiforme, tudo bem? E a distância D equivale a 0,3 metros. Só observe que um detalhe importante, as cargas têm o mesmo valor, 10 na menos 6 é a distância mesma entre o ponto P, que nós estamos observando, que é um triângulo equilátero. Então, nós temos duas observações, a carga é a mesma e a distância também. O meio é o vácuo, ou seja, nós vamos utilizar a constante 9 e 10 na nona. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto P. Então, nós temos duas cargas geradoras atuantes. E nós queremos aqui até logo representar de uma forma para destacar. Vamos chamar aqui de Q1 e a outra de Q2, apenas para facilitar. Nós queremos o campo elétrico em intensidade. Só que nós temos que saber que para nós encontrarmos a intensidade, nós temos obrigatoriamente que saber a direção do vetor resultante. Tudo bem, pessoal? Então está aí a primeira observação. Quando você quer descobrir a direção sentido, você também tem que ter noção do módulo. Quando você quer descobrir a intensidade, nós também temos que saber a direção para onde está representado. Pois, para saber o módulo, nós temos que fazer a regra do valor em direção e sentido para encontrar o resultado. Tudo bem? Então, vamos agora primeiro destacar algo importante. O campo de carga geradora pontiforme depende de dois fatores. Depende da constante, que é uma constante, aqui no caso no vácuo, a carga geradora e a distância ao quadrado. O que nós sabemos, e nesse caso, o campo é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. São os dois fatores que influenciam. Como nós sabemos na questão que a carga Q1 é igual à carga Q2, elas valem 10 na menos 6, não vão influenciar no módulo o valor da carga, é um valor constante. E a carga também tem a mesma distância em relação ao ponto P, é um triângulo equilátero. Ah, professor, todos os lados são iguais e os ângulos também são iguais. Então, D1 é igual a D2. Consequentemente, pessoal, nós vamos ter que o campo é 1 em módulo é igual ao campo é 2. E aqui nós podemos chamar só de E, porque facilita a nossa resolução. Tudo bem, pessoal? Então, na hora da resolução, nós de campo E, porque são iguais. Professor, o que nós temos que saber também? Como é um triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais. A quanto, professor? 60 graus. Todos os ângulos são iguais a 60 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se ele tem todos os lados iguais, consequentemente, os ângulos iguais. Agora, nós vamos representar a direção dos atuantes e o sentido das cargas geradoras. Como nós temos uma carga geradora positiva Q1, então o campo dessa carga será de afastamento. Então, no ponto P, vai ter afastamento, o E1. Só que nós não vamos chamar de E1, vamos chamar apenas de I, pois vai facilitar o nosso cálculo. O E2 também é afastamento, a carga Q2 é positiva. Então, nós vamos representar essa carga Q2, afastamento, o campo dela. Professor, cadê o campo elétrico resultante? Vamos utilizar a regra do paralelogramo. Observe que a regra do paralelogramo, lados paralelos, e o campo elétrico resultante, então, estará aqui no centro, na direção vertical
para cima. Ah, professor, está aqui o campo elétrico resultante do ponto P. Ah, mas ele não pediu a direção desse campo, ele pediu a intensidade, exatamente. Aí agora nós temos que saber qual é o ângulo formado entre os dois atuantes. É 0, 90, 180, os três casos particulares? Não. Professor, que ângulo é? Como nós temos aqui um ponto e aqui o 60 embaixo, isso aqui nós chamamos de OPV, opostos pelo vértice. Então, o oposto pelo vértice tem o mesmo ângulo. Então, aqui também é 60 graus. Como o ângulo é 60 graus, não é um dos casos particulares, nós temos que usar a lei dos cossenos adaptada. Tudo bem, pessoal? Então, nós já sabemos que para a resolução do módulo, nós vamos utilizar a lei dos cossenos adaptada. Como seria, então, professor, a lei dos cossenos adaptada? A lei geral. Vamos aqui representar. Nós vamos colocar, pessoal, ó, campo resultante ao quadrado seria o E1 ao quadrado, mas todos não vão chamar de E. Então, E ao quadrado seria o E1, mais o E2 ao quadrado, que nós estamos chamando de E, mais duas vezes o E1, só apenas E, vezes o E2, cosseno de 60 graus. Então, aqui está a lei dos cossenos adaptada. E aí nós vamos representar aqui cosseno de 60, nós sabemos que é meio. Vamos juntar apenas aqui as variáveis iguais. Pessoal, E mais E é 2E ao quadrado, mais duas vezes E vezes E é E ao quadrado, cosseno de 60 é meio. Nós podemos simplificar o 2 que está aqui com 2 do denominador, e aí vamos juntar 2E ao quadrado com E ao quadrado. Então, campo elétrico resultante ao quadrado será 3E ao quadrado. Ah, professor, e aí esse 2 que está como expoente passa como raiz. Teremos campo elétrico resultante, raiz quadrada de 3E ao quadrado. Vamos simplificar o índice do radical com o expoente do E, e aí ele sai o E, e aí nós teremos o campo elétrico resultante, campo vezes raiz de 3. Pessoal, está aqui a demonstração. Professor, quem será esse campo E? É, pessoal, a expressão que nós temos aqui, ó. Essa expressão, vamos substituir aqui, é esse mesmo valor que nós colocamos aqui no início, K, carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Nós não substituímos logo aqui para não dar um trabalho enorme, né, para colocar aqui K, Qzão. Então, nós deixamos para fazer apenas no final da questão. Então, como é que vai ficar o campo elétrico resultante? O campo elétrico resultante vai ficar constante, carga geradora, distância ao quadrado, vezes raiz de 3. Então, nós deixamos apenas para substituir no final, porque os campos são iguais. Ah, professor, então vamos agora descobrir a intensidade desse campo resultante. Então, campo resultante será a constante, carga geradora, distância ao quadrado, vezes raiz de 3. Vamos substituir aqui. A constante é no vácuo, 9, 10 na nona. 9, 10 na nona. A carga geradora é 10 na menos 6. Raiz de 3, dividido, a distância é 0,3. Nós vamos colocar em notação científica. 3, 10 na menos 1 ao quadrado. Pessoal,
Um detalhe importante é que quando nós levamos 3 ao quadrado, nós teremos 9. E aí, professor, nós já podemos simplificar o 9 de baixo com o 9 de cima. Então nós vamos simplificar aqui, pessoal, para que você entenda a ideia. Vamos cortar aqui o 9 com 3 de baixo. Esse 10 na menos 1 vai multiplicar 1 com 2, vai dar 10 elevado a menos 2. Nós podemos jogar para cima e vai ficar positivo. Então, campo elétrico resultante, nós teremos 10 na nona, 10 na menos 6, 10 na 2 positivo, subiu positivo, raiz de 3. É só juntar as bases 10, 10 na menos 6 com 10 na 2, 10 na nona. Então, nós teremos campo resultante, 10 na nona com 10 na menos 6, 3 positivo. 3 positivo com 2, 10 na quinta, raiz de 3, Newton por Coulomb. Pessoal, então aqui nós temos o resultado da intensidade do campo elétrico resultante no ponto P. 10 na quinta, raiz de 3, Newton por Coulomb. Tudo bem, pessoal? Compreenda que você só substitui a fórmula do campo no final que você chega nesse ponto final da resolução, tudo bem? E depois é só substituir os valores. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.